Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português para o Enem. Essa é a aula que nós vamos falar sobre os pronomes oblíquos, tá? Então essa é a nossa aula de número 8. Vamos lá. Incessantemente ouvimos dizer que os pronomes pessoais se subdividem em pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, tá? Então vamos entender qual é a diferença entre eles. Assim sendo, ao estabelecermos familiaridade com a imagem subsequente, provavelmente todos os pressupostos que nela constarem não serão para nós nenhuma novidade. Então vamos ver essa tabela, né? Vamos lá. Olha só. Pronomes retos, né? Quais são os pronomes retos, gente? São aqueles que a gente usa todos os dias, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ok? Então esses são os retos, ok? Quando a gente vai se referir para uma pessoa ou para falar de nós mesmos. Agora, os oblíquos, né? Os oblíquos são aqueles que a gente vai usar de um jeito um pouco diferente, em final de frase, para complementar o sentido de um verbo, tá? Então vamos lá, olha, nós temos mim, comigo, né? E obviamente eu preciso dizer que a gente divide, ó, em tônicos e átonos, tá? Isso diz relação, gente, esse nomezinho tônico e átono, diz relação à forma que a gente pronuncia, sabe? Quando a gente fala sobre a sílaba tônica, então, aquela parte forte, né? Tônica. E átono é aquele que tem um som mais brando. Então, por isso que a gente fala, né, pronomes oblíquos tônicos e átonos. Só dizem respeito à forma que a gente pronuncia. Obviamente, isso vai fazer diferença na colocação pronominal, mas isso a gente vai explicar mais pra frente. Vamos lá, então. Os tônicos nós temos mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, nós, conosco, desculpem, nós, conosco, vós, convosco, desculpem, eles, elas, se, consigo, né? Então, prestem atenção, aqui nós temos, olha, se a gente fizer assim na tabelinha, olha, é uma correspondência, tá, gente? Isso aqui, ó, tá diretamente associada a cada uma dessas pessoas aqui, do singular e do plural, ok? Então, o pronome tônico átono, né, correspondente ao eu, é o mim e comigo. O átono é me. E relacionado ao tu, ti, contigo, e no caso do átono nós temos o te. Da terceira pessoa, ele, ela, se, consigo, ou no caso dos átonos, se, ou, a, lhe. Do nós, né, primeira pessoa do plural, nós temos o nós, conosco, átono, tônicos, desculpem, e o nos, né, átonos, não é nós, tá, é nos, tipo, vamo-nos, ok? Quando a gente vai complementar o sentido do verbo, vamo-nos. E do vós nós temos no tônico vós, convosco, ou vos no átono, né? A gente vê muito na Bíblia esse vos, né? Sei lá, abençoai-vos o vosso Deus, essas coisas, né? Em relação a vós. Nós quase não usamos na linguagem coloquial, né? E em relação a eles, elas, nós temos os tônicos, eles, elas mesmo, as formas, né, que são iguais às formas retas, se, consigo. E no caso dos átonos, nós temos se, os, as e lhes, ok? O pronome pessoal do caso oblíquo é aquele que, na sentença, exerce função de complemento verbal. Bom, o que eu disse, para complementar o sentido do verbo, né? Ou seja, objeto direto ou indireto, né? Então a gente vai depender muito de qual pronome átono, de qual pronome oblíquo nós vamos utilizar dependendo da transitividade verbal. Então, vai ser átono ou tônico dependendo da transitividade e assim por diante. Tem outras questões que diferenciam. Vamos ver.
Pronome oblíquo tônico, né? Vamos subdividir então aquele grupinho. Vamos falar agora sobre o oblíquo tônico, né? Os pronomes oblíquos tônicos são sempre precedidos por preposição. Logo, né, gente? Se tem preposição, a gente está falando aqui de pronomes que vão complementar o sentido dos verbos transitivos indiretos. Vocês lembram? Quando a gente estuda transitividade, a gente vê que transitivo direto não pede preposição, embora o transitivo indireto peça, né? Ele determina que tem que haver uma preposição entre ele e o seu objeto. Então, olha, os pronomes oblíquos tônicos, né, são sempre precedidos por preposições. Em geral, as preposições a, para, de e com. Ok? Por esse motivo, os pronomes tônicos exercem a função de objeto indireto da oração e possuem acentuação tônica forte, né? Então, olha só, eles vão ser objetos indiretos. Por quê? Objetos indiretos são aqueles que vêm, né, precedidos por uma preposição. Geralmente, né? Geralmente não. Estão sempre ligados a verbos transitivos indiretos. Por isso, objeto indireto. Tá? Exemplo. O professor confiou a turma a mim, né? Então, quem confia algo a alguém. Então, né, nós temos aqui um verbo transitivo direto e indireto. Confiou a turma a mim, né? Então, a gente não poderia colocar aqui, por exemplo, confiou a turma a me. Isso não existe, né? Por isso que o tônico a gente vai usar em determinadas ocasiões, né? E o átono em outras. Então, ele confiou a turma a mim, né? Então, olha só a preposição aqui, né? Então, ele tá aqui como objeto indireto. Ele está complementando o sentido do verbo confiar. Tá? Poderia ser confiou a você, confiou a ele, confiou a eles, ok? Então, nós vemos aí, todos são pronomes oblíquos tônicos, né? Eu já não espero nada de ti, né? Quem espera, espera algo de alguém, né? Olha, espero nada de quem? De ti. Então, nós temos aqui a nossa preposição, o ti, né? Pronome oblíquo tônico, né? Diferente do te, meu Deus, desculpem. Diferente do te, né? O ti, ele é tônico. Então, já não espero nada de ti, dele. Dele já é o ele com o de, tá, gente? Já tem a preposição já aglutina, tá? De vós, não espero nada de mim, né? Você pode não esperar nada de você mesmo. E por aí vai, tá, gente? Então, olha só. Aqui nós temos, né, mais uma vez, um pronome oblíquo tônico, tá? Segunda pessoa do singular. Outro exemplo. Disse consigo que jamais faria isso de novo, né? Então, olha só. Disse consigo, né, que jamais faria isso de novo. Sandra preparou um banquete para nós. Tá? Gente, lembrando que o consigo, ele já tem, né, uma preposição com, que está embutida, tá? Tem com, que já é uma preposição, certo? Então, a gente não precisa colocar uma preposição antes de consigo, assim como não precisamos colocar uma antes de conosco ou convosco, ok? Já temos ali, é como se fosse um com
Olha só. Vamos entender aqui essa junção. Não tá querendo apagar, tá? Mas é um com mais se. Ok? Com si mesmo. A gente não fala isso com si. A gente fala consigo. Já é, ó, aglutinado, ok? Então, quando a gente pensa comigo, consigo, contigo, conosco, a gente já tá embutindo a preposição com, ok? Então, aqui nós temos, de fato, uma preposição, tá? Então, aqui, terceira pessoa do singular. Sandra preparou um banquete para quem? Para nós, né? Então, nós temos aqui o nós e nós temos aqui, ó, nossa preposição, tá? Aqui, mais uma vez, um objeto indireto. Aqui também, olha, objeto indireto. Muito bem. Essa terra foi tirada de vós, né? Foi tirada de quem? Olha, nossa preposição aqui, né? O vós é o nosso objeto indireto, né? Está complementando o sentido de tirada. Foi tirada de quem? Algo é tirado de alguém, certo? Então, a terra, aqui o objeto direto, né? E de vós, objeto indireto. Não sobrou nada para eles. Não sobrou nada para quem? Para eles. Então, olha, o eles, né? Mais uma vez, um pronome oblíquo tônico. Aqui nós temos a nossa preposição, certo? Mais uma vez, ele faz o papel de objeto indireto do verbo. Não sobrou nada para... Não sobra algo para alguém, né? Então, não sobrou nada para eles. Observe. As preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca do caso reto, tá? Então, gente, é isso que eu disse para vocês. O caso reto, ele é mais utilizado de uma maneira, né? Quando você vai falar, por exemplo, quem vai brincar comigo hoje? Aí eu digo eu, ou ele, ou ela, eles, né? Então, assim, o que isso significa? Significa que a gente utiliza esses pronomes retos, eles são sempre utilizados de uma maneira reta, vamos dizer assim, né? Não tem muita nuance. O quanto oblíquo, né? Vamos pensar nessa palavra. O oblíquo é algo que não tá ali, ele é tortinho. Ah, você tá falando óbvio, professora. Pode ser. Eu tô tentando fazer você visualizar qual a diferença, né? Não, ele perpassa por uma relação diferente, né, com as palavras. Não é aquela relação reta, né? Eu vou ao mercado. Não, quando a gente fala o pronome oblíquo, geralmente é para complementar algo, né? Então, as preposições essenciais introduzem sempre pronomes pessoais do caso oblíquo. A gente não precisa de preposição, né, para introduzir o caso reto. Nos contextos interlocutivos que exigem o uso da língua formal, os pronomes costumam ser usados dessa forma. Vamos ver. Não há mais nada entre mim e ti. Não se comprovou qualquer ligação entre ti e ela. Não há nenhuma acusação contra mim. Não vá sem mim. Então, prestem atenção o que esses exemplos estão querendo dizer pra gente. Sabe aquilo que a gente costuma falar, esse assunto é entre eu e você? Isso tá errado. Por quê? Nós temos aqui, ó, preposição. Vou marcar todas as preposições que nós temos. Preposição, 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 preposição. Certo? E o que a gente disse aqui, olha? As preposições essenciais introduzem sempre, olha, sempre, pronomes pessoais do caso oblíquo e nunca pronome do caso reto. Então,
quando a gente vai escrever, né, na vida, a gente sabe muito bem disso, né? No cotidiano, na linguagem coloquial, a gente pode falar, continuar falando entre eu e ela. Não tem problema. Mas quando você preste atenção quando você for precisar escrever, ok? Porque na escrita, linguagem, né, norma culta é cobrado na escrita. Então, quando você for escrever, preste atenção nisso. Nós não podemos introduzir, né, o caso reto por uma preposição. Então, sempre que a gente vai usar esses casos aqui, a gente tem que usar o caso oblíquo, né? Então, olha, não há mais nada entre mim e ti. Não se comprovou qualquer ligação entre ti e ela, tá? Nesse caso aqui nós temos um pronome oblíquo também, mas não tem problema. 2 oblíquos pode, tá, gente? O que não pode é o reto vir logo depois da preposição. Então, olha só, aqui nós temos um reto e um oblíquo, né? Então, entre ti e ela. Não há nenhuma acusação contra mim. Essa é muito fácil, porque a gente não costuma falar isso, né? Não há nenhuma acusação contra eu. Ninguém fala. Só que, na hora de usar esse entre, que a gente tem mais dificuldade, né? Então, sempre que você for falar de você mesmo, fale entre mim e fulano, tá? Não se vá sem mim, né? Também muito simples, essa a gente está acostumado. Pronome oblíquo átono. São chamados átonos os pronomes oblíquos que não são precedidos por preposição. Possuem acentuação tônica fraca. Então, aquilo, o som deles ele é mais suave, mais brando, né? Então, por isso que não é tônico, é átono. Olha, vamos ver. Exemplo. Ele me deu um presente, né? Então, me, olha, né? Usamos todos os dias. Os átonos são os que a gente mais usa, né? Então, quando não pede preposição, você usa o átono. Maria te convidou para a festa, né? O T aqui também, olha. Maria não te convidou, desculpa aí. Maria não te convidou para a festa. Não faz muita diferença, né? Convidar. Mas Maria não te convidou para a festa, né? Jorge deu-lhe uma nova chance na empresa. Deu. Aqui, olha, uma coisa importante a gente falar sobre esse lê, terceira pessoa, tá? O lê é um pronome átono que pressupõe a preposição a. Então, olha só, prestem atenção nisso aqui. Esse lê aqui significa o quê, ó? Esse lê significa a, ele, ok? Então, sempre vai vir, né, após um verbo que peça a preposição a. Então, dar, né? Quem dá algo a, né? Dá algo a alguém. Então, olha só. Quando você diz deu-lhe, você já pressupõe deu a ele, ok? Então, o lhe, ele engloba isso. É a ele, a ela, a eles, a elas, tá? Agora, outro. Elisa trouxe-nos uma lembrança da viagem, né? Então, se nos aqui, né? Também átono sem preposição, tá? O lhe é um caso especial, tá, gente? Ele vos deu algo muito precioso. Então, olha só. Vos, né? Ele vos deu. Queremos vê-los em breve. Então, todos esses que a gente faz, essa ênclise, né? Quando a gente fala assim, ó, fazê-la. Fazê-la. Deu branco agora, gente. Fazê-la, dizê-lo, né? Sempre que a gente faz esse tipo de construção aqui, que a gente chama de ênclise, a gente já trabalhou isso em colocação pronominal, né? A gente tá utilizando os pronomes
átonos, né? Oblíquos átonos, né? Então, geralmente, para fazer ênclise, próclise, mesóclise, né? A gente vai utilizar os átonos, tá, gente? Observação, olha aqui falando do lê, né? O lê é o único, olha isso, gente, ele é muito exclusivo esse lê. É o único pronome oblíquo átono que já se apresenta na forma contraída, ou seja, houve a união entre o pronome a, entre o pronome o ou a, desculpem, e a preposição a ou para, tá? Então, quando a gente usa o lê, a gente já está pressupondo, né, o ou a e o a e o ou para, tá? Então, é o pronome mais a preposição, tá bom? Para acompanhar diretamente uma preposição, o pronome lê exerce sempre a função de objeto indireto na oração. Então, gente, é aquilo que eu falei. Você vai colocar o lê ali quando ele vier, quando você necessitar utilizar um verbo transitivo indireto, né? Ele vai ser objeto indireto. É bastante importante a gente lembrar disso, tá? Se o verbo for um verbo transitivo direto, você pode usar um T, sabe? Deu-te. Agora, deu-lhe. É diferente. Na verdade, ou deu a ele. Mas enfim, deu. Na verdade, o dar não é um bom exemplo, porque o dar já é um verbo transitivo indireto. Professora aqui falando besteira. Mas quando for um verbo transitivo indireto, né, você obrigatoriamente precisa da preposição. Então, o melhor pronome que vai se encaixar, né, vai ser o lhe, ok? E em casos de verbos transitivos diretos, aí você pode usar os outros. Me, te, se, tá? Os pronomes me, te, nos, vos podem tanto ser objetos diretos ou indiretos, né? Olha só. Eles têm as duas, né? Desculpem, objetos diretos ou objetos indiretos, né? Então, me, te, nos, vos. Os pronomes o, a, os, as atuam exclusivamente como objetos diretos. Eram esses que a professora estava querendo lembrar. Tá? Por exemplo, mostrou-a, né? Mostrou a sua nova casa. Então, você mostrou a ela, né? Mostrou sua nova casa, mostrou-a, tá? Agora, mostrou a ela, já muda de figura, tá, gente? Mostrou-a vai estar relacionado à casa, mostrou-a a alguém. Agora, mostrou-lhe sua nova casa, aí a transitividade do verbo muda, que você está mostrando aqui a sua casa a ela, a ele, né? Mostrou-lhe sua nova casa. Mostrou-a, falando da casa. Os pronomes me, te, lhe, nos, vos e lhes podem combinar-se com os pronomes o, os, a, as. Esse é um tipo de uso, gente, que é mais difícil a gente ver no Brasil, a gente não vê. Tem muito em Portugal, literatura mais rebuscada, na Bíblia. Mas é importante a gente saber porque, se isso aparecer na sua frente alguma vez, né, em alguma opção do Enem, de provas, você já sabe que existe, tá? Então, vamos lá. Dando origem a formas como mo, mos, ma, mas, to, tos, ta, tas, lho, lhos, lhá, lhás, nolo, nolos, nola, nolas, volo, volos, vola, volas. Observe o uso dessas formas nos exemplos que seguem. Vamos mostrar como é que usa para você pelo menos ficar, né, ligadinho. Trouxeste o pacote? Sim,
Entreguei-tu ainda há pouco, né? Eu já te entreguei o pacote. Você tá doido? Então, entreguei-tu, entreguei a você. Não contaram a novidade a você? Não, não nos contaram, tá? Não nos contaram. Bem estranho. No português do Brasil, essas combinações quase não são usadas, mas, obviamente, você precisa saber que elas existem, não é verdade? A gente tem sempre que saber, mesmo que a gente não utilize. Bom, é isso, a gente fica por aqui.